K-pop. Essa febre de músicas ruins, idolatradas por adolescentes debilóides, é o assunto do nosso vídeo aqui no Raio X, a nossa conversa informal. E eu vou explicar por que essa porcaria se tornou uma febre no Brasil. Meu amigo e minha amiga, você deve ter na sua família alguma adolescente ou algum adolescente debilóide, ou deve conhecer alguém que tenha na família filhos debilóides que estão simplesmente histéricos por conta dessa febre de K-pop que assola não apenas o Brasil, mas também o mundo, vamos dizer assim. E é claro que você tem que saber, evidentemente, que isso é uma febre passageira. Assim como aconteceu antigamente com Menudo, com aquelas boys bands, tipo Backstreet Boys, essas coisas passam, isso é coisa de adolescente que transbordando hormônio, então eles precisam se ligar nessas porcarias para botar os seus hormônios para fora. Depois, quando eles crescem, eles olham para trás e veem que é uma grande bobagem, evidentemente. Antes de eu começar com esse papo aqui, que é muito sério, faz a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como é que é, não vou ficar explicando, vai lá, se inscreve para você acompanhar tudo que eu tenho a dizer aqui semanalmente. Mas o que é importante você saber, antes de qualquer coisa nesse nosso papo informal, é que há uma regra básica para você entender esse tipo de fenômeno. O K-pop, ele é formado por grupos que são construídos, e é exatamente essa palavra, eles são construídos e embalados em série. É como se fosse uma fábrica de salsicha que vai embalando as suas salsichas todas dentro de um pacotinho e joga no mercado. Aí vem mais algumas salsichas, você coloca no pacotinho. Então, na verdade, esses grupos de K-pop são como se fossem embalagens de salsichas colocadas no mercado. E é claro que quem tem um mínimo de curiosidade de ouvir o som dessa turma, sabe que eles regurgitam todos aqueles clichês muito, mas muito manjados, daquele pop vagabundo que tinha nos anos 90, no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, e que era personificado por aquelas boy bands também horríveis, né? Tipo New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, um monte de porcarias. Só que o K-pop, ele pega todos esses elementos e ele joga isso no mercado de uma maneira muito piorada, tanto musicalmente como em termos estéticos. Para ser muito sincero com vocês, esse fenômeno de boy bands nem é um negócio muito recente, não. Eu, pelo menos agora, nesse exato momento, eu lembro que a primeira boy band foi o The Monkees. Meu amigo, e era genial. Assim, ali foi uma banda, para quem não sabe, o Monkees foi uma banda criada artificialmente para que a indústria americana oferecesse uma resposta americana aos Beatles, né? Eles foram criados para se transformarem nos Beatles americanos, né? Ali no início ninguém tocava nada, né? Eram outros músicos tocando, eu acho que eles só colocavam os vocais. Inclusive tinha gente de gabarito que tocava nos Monkees, como por exemplo o Stephen Stills, que era do Crosby, Stills, Nash Young, o Billy Preston, que era um tecladista sensacional, que depois se tornou uma espécie de membro dos Rolling Stones ao vivo nos anos 70, o Glenn Campbell, que era um compositor sensacional, tocou guitarra também e contribuiu com algumas canções, o Neil Diamond, que já era um cantor razoavelmente conhecido, forneceu também uma série de composições para os Monkees. James Burton era um guitarrista sensacional que gravou várias canções dos Monkees. Então, na verdade, era um grupo artificial. O David Gates, inclusive, que era do Brad, também forneceu algumas canções para essa armação, vamos dizer assim. Até que, ao longo da carreira, os 4 integrantes do Monkees resolveram de uma certa forma se rebelar contra esse esquema, e eles resolveram caminhar com as próprias pernas e gravar os seus próprios discos. E os Monkees eram geniais. Olha, pra você ter uma ideia, eu gosto tanto dos Monkees
que eu tenho não apenas coletâneas, como eu tenho vários discos aqui, e tenho também um negócio que é uma preciosidade. Eu tenho eu vou até tirar aqui para vocês para mostrar. Olha que coisa linda. Esse aqui é o primeiro disco dos Monkees, tá? Sensacional, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Olha que lindo isso. Olha, vem com encarte, lindo, legal, bacana, e o vinil amarelo. Olha que coisa maravilhosa, né? Lindo, adoro The Monkees. Então, na verdade, vamos dizer assim, o Monkees foi realmente a primeira boy band, pelo menos que eu me lembro agora aqui nesse papo. E só que tem engraçado porque tem uma grande besteira, já que a gente falou que os Monkees foram criados para ser uma resposta americana aos Beatles. Há uma grande besteira dita por esses adolescentes retardados que adoram o K-pop. Eles dizem que, na verdade, não é ser uma boy band não é uma vergonha nenhuma, porque os Beatles também foram uma boy band. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira, isso é uma asneira monumental. Porque o que acontece? Os Beatles, assim como outros grupos, eles se tornaram alvos de uma histeria adolescente, predominantemente feminina, depois que eles já tinham iniciado a sua carreira de uma maneira espontânea. Eu lembro, não só dos Beatles não só os Beatles aconteceu esse tipo de coisa. O Duran Duran aconteceu a mesma coisa. Na Inglaterra eu lembro Bay City Rollers, que fez muito sucesso nos anos 70 entre a meninada. O Sweet, por exemplo, que é um grupo genial, ele se transformou numa espécie de ídolos de uma massa adolescente depois que eles já tinham uma carreira já com alguns anos. Então essa história de que os Beatles foram uma boy band, que foi uma armação, isso é uma asneira monumental dessa turma de K-pop que quer encontrar algum tipo de justificativa para essa idolatria idiota que eles têm com essa turma coreana aí. A grande verdade é que toda esses grupos de K-pop, eles na verdade eles obedecem a algumas regras que na verdade começaram com um Menudo. Lembra aquele grupo porto-riquenho dos anos 80 que fez muito sucesso, digamos assim, na parte latina do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, era uma coisa vergonhosa, né? Hoje, todas aquelas garotas que choravam pelo Menudo, elas olham para trás hoje e sentem muita vergonha disso, e não é para menos, né? Porque realmente era uma coisa vergonhosa mesmo. Mas assim, as primeiras regras desse lance de boy band, de uma certa forma, o Menudo meio que ditou isso para o restante do mundo. E o próprio K-pop em si, ele começou a ser desenhado ali pela metade dos anos 90, quando surgiu lá na Coreia um trio chamado Seo, Taiji and the Boys. Acho que essa é a pronúncia, né? Não manjo muito de coreano, mas eu acho que é Seo, Taiji and the Boys, que era um grupo de pop muito sem vergonha. Eles pegavam alguns elementos de rap, assim, mas fez muito sucesso ali na Coreia. E aí o que aconteceu? Esse sucesso fez com que na própria Coreia do Sul, nós estamos falando, né? Não é Coreia do Norte, é Coreia do Sul. E aí esse sucesso fez com que proliferassem uma série de boys bands ali na Coreia, né? Que começaram a fazer aquele sucesso local, até que ali mais ou menos pela primeira metade dos anos 2000, essas bandas coreanas que estavam fazendo sucesso apenas no mercado coreano começaram a fazer sucesso também no Japão. Por conta da internet, né? A internet, evidentemente, você sabe que facilitou muito a velocidade da informação em tempo real. Então, o que acontece? Esses grupos coreanos começaram a fazer sucesso também no Japão. E aí, o que aconteceu? A febre se espalhou, de uma certa forma, pela cena pop asiática naqueles tempos. E é claro que essa proliferação foi vista com muitos bons olhos pelo governo coreano. Pois é, porque o governo coreano ficou muito interessado no potencial econômico que esse tipo de sucesso poderia trazer para a Coreia, esse sucesso que acontecia nos outros países, e evidentemente que o alvo maior disso era os Estados Unidos. Porque já naquela época, os Estados Unidos consumiam
os carros das montadoras coreanas, né? Tanto que a indústria automobilística americana foi para o espaço por causa da concorrência coreana, que os caras vendiam carros muito mais baratos e com uma série de acessórios. Você sabe bem essa história toda. Mas enfim, o governo coreano então acabou estimulando, fomentando toda essa cena e transformando isso num grande negócio. E é evidente que toda essa febre que começou a rolar no mercado asiático, com o surgimento das redes sociais, era uma questão de tempo que toda essa febre viesse também para o Brasil. E principalmente por conta de toda uma geração de adolescentes naqueles tempos que já eram ávidos consumidores de mangás, que são aqueles quadrinhos orientais, muito bobinhos. Tem uns mangás que são muito legais, mas a grande maioria dos mangás são aquelas historinhas bobinhas, adolescentes, infantilizadas. Então o que acontece? A febre do K-pop entrou no Brasil por conta dessa comunidade que já tinha uma aproximação muito grande com a cultura oriental, cultura coreana, cultura japonesa. Daí para esse tipo de som se transformar numa febre e por conta das redes sociais, né, em progressão geométrica, vamos dizer assim, isso acabou se transformando numa febre também aqui no Brasil. Mas é um fenômeno adolescente debilóide, né? Isso é só adolescente muito retardado que consegue gostar desse tipo de som, desse tipo de estética do K-pop. Antes de eu continuar com esse papo a respeito desses grupos de K-pop debilóides, presta atenção nessa mensagem que essa sim é importante e tem um conteúdo fundamental para você que é pai e mãe e deseja um mundo livre do lixo plástico. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis. Por quê? Porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. A fórmula do K-pop é sempre a mesma. Você pega, em termos de som, por exemplo, é aquele pop eletrônico assim de última categoria. Aí você junta isso com coreografias ensaiadíssimas, visual muito colorido, tanto dos integrantes quanto nos videoclipes. E aí você tem bandas com inúmeros integrantes, né? 7, 8, 9 integrantes, que é para você aumentar a possibilidade dos adolescentes retardados escolherem ídolos diferentes, né? Tudo isso, na verdade, é feito de uma maneira muito bem engenhosa, vamos dizer assim. Aí você tem os inúmeros grupos, né, que tem os garotos, por exemplo, com uma baixíssima taxa de testosterona, né? Todo mundo fazendo coraçãozinho, né? Aquela coisa bem bobinha, bem debilóide. As bandas, os grupos das meninas, os integrantes parecem umas bonecas meio retardadas, você tá entendendo? Que é para ter a identidade, para ter uma identificação com as fãs, evidentemente. E como eu falei, cada grupo tem uma série de integrantes que é para justamente aumentar a probabilidade das fãs escolherem os seus preferidos, tá entendendo? E existem, evidentemente, em todo esse mercado de K-pop, existem regras que são invioláveis. Por exemplo, namorar de jeito nenhum. Todo mundo tem que se mostrar solteiro, disponível para a adoração de todas essas adolescentes histéricas. E assim, tudo é ensaiado de uma maneira... Cara, as pessoas, os integrantes chegam a ensaiar isso até a exaustão.
tá? Inclusive, eles são ensaiados não apenas em termos de coreografia, ou em termos, mas eles são ensaiados à exaustão no sentido do que eles têm a dizer nas entrevistas, como eles têm que se portar. É um negócio impressionantemente calculado e frio. E eu não sei se você sabe, mas na Coreia existem milhares de escolas preparatórias para artistas. Incrível, né? E aí, o que acontece? As agências que montam esses grupos de K-pop, eles vão nessas escolas e eles fazem, eles pinçam alguns elementos, trazem para o seu treinamento, né, da própria agência, e aí a coisa se repete, assim, treinamento é uma rotina, vamos dizer assim, quase militar. E essa rotina militar também é a mesma coisa, coreografias, treinamento vocal e não sei o que, blá blá blá, tudo por quê? E tudo precisa ser feito muito rápido. Por quê? Porque quanto antes um determinado grupo montado por uma agência estourar, maior a possibilidade de obter um lucro rápido e muito grande. E aí é aquele festival de musiquinhas inofensivas, despejadas no mercado, exatamente como salsichas. Todas essas agências, elas pegam assim os clichês do pop ocidental e eles vomitam de volta toda essa porcaria sem qualquer tipo de descanso. O lance é exatamente esse, você tem que conseguir um sucesso o mais rápido possível e, o que é pior, a qualquer custo. Por quê? Porque o mercado coreano é extremamente competitivo e, pior, é um mercado muito cruel. Assim como é a própria sociedade coreana, que é de uma competitividade que chega à loucura. E é óbvio que muita gente não aguenta esse tipo de pressão e existem vários casos de artistas, né, de integrantes de grupos de K-pop que não suportam a pressão e acabam cometendo suicídio. Inclusive alguns bem famosos dentro desse universo. Tem um tal de Kim Dong-yoon, que era de um grupo chamado Spectrum, cometeu suicídio. Um outro chamado Kim Jong-un, também, que era vocalista principal de um grupo chamado SHINee, cometeu suicídio. Um outro chamado Seo Min-woo, acho que essa é a pronúncia, né? Que era líder de um grupo chamado 100%, também cometeu suicídio. Esses, na verdade, foram os três mais famosos que, dentro desse universo de K-pop, que não aguentaram a pressão e resolveram dar fim às próprias vidas, né? A gente, evidentemente que existem muitos outros casos de gente, de integrantes dessas bandas de K-pop que cometeram suicídio e que foram evidentemente abafadas, as notícias foram abafadas pelo governo coreano, porque eles não têm o menor interesse em provocar qualquer tipo de alarde ou qualquer tipo de pânico nesse sentido. Mas tem uma atriz coreana muito famosa naquele mundo oriental, vamos dizer assim, que ela, como é que é o nome dela, meu Deus? Ela, Park Jin-hee, acho que esse é o nome dela. Ela fez uma tese de mestrado e ela, numa pesquisa, nessa tese, ela prova que 40% das pessoas envolvidas nessa indústria do K-pop sofrem de depressão e já tentaram se matar. Cara, incrível isso, né? E a gente também não pode esquecer que a Coreia do Sul tem um título simplesmente horroroso. É o país com a maior taxa de suicídios dentre todos os países do que a gente chama de mundo desenvolvido. E isso não é achismo, é um dado da Organização Mundial de Saúde. É claro que nada disso importa para a indústria de entretenimento coreana, né? Financiada inclusive pelo governo, né? Também, né? Recebe uma grana do governo também. Por quê? Porque toda essa indústria, ela tem centenas de milhões de dólares para investir em divulgação das suas salsichas, né? Suas salsichas musicais no exterior. Vide, por exemplo, o que aconteceu com o BTS, que é o grupo mais famoso do mundo do K-pop,
que os caras simplesmente entraram no mercado americano direto em primeiro lugar na Billboard, né? Naquela parada da Billboard, né? E eles acabaram de ganhar agora 2 prêmios no Billboard Music Awards. Que eles ganharam o prêmio de melhor artista social, que isso na verdade é uma bobagem, isso aí foi criado apenas, é um tipo de prêmio só para você tentar encontrar uma maneira de dar credibilidade nessa coisa de votação do público, em que ganha o grupo que tem o fã-clube mais engajado nesse tipo de presepada de ficar votando o tempo inteiro. E, acredite se quiser, o BTS ganhou também o prêmio de melhor grupo do Billboard Music Awards. Claro que, na verdade, você sabe que é aquele tipo de votação mandrake, né? Você não sabe muito bem quem vota nesses prêmios. Na verdade, isso é uma grande presepada, porque a Billboard, desde que ela foi criada, há muitos e muitas décadas, assim, ela, na verdade, ela é um braço da indústria fonográfica que serve para vender os seus próprios produtos. Meu amigo, você acha que essa coisa de o cara tá estourado na Billboard? Claro que não, né, bicho? Aquelas votações mandrakes, aqueles dados mandrakes que ninguém sabe muito bem a origem, esse tipo de coisa. Todo mundo que tem um cérebro não muito desenvolvido em termos de raciocínio acredita até hoje nessa cascata de se tá na Billboard, então é verdade. Marmelada total. Pô. Então, meu amigo e minha amiga, o que você tem que saber é o seguinte: essa indústria do K-pop é realmente uma fábrica de salsichas musicais, tudo embalado em pacotezinhos, para que seja consumido por toda uma horda de adolescentes débeis mentais. Às vezes até eu fico espantado de ver gente adulta sendo presidente de fã-clube de grupo de K-pop, cara. Isso é de um retardamento mental inequívoco, né? Então o que você tem que saber é que, na verdade, tudo isso é mais uma grande armação para você vender produtos para um mercado que consome isso sem pensar, que é justamente o mercado adolescente. Então, meu amigo e minha amiga, se você tem uma filha ou um filho que anda histérico por causa do K-pop ou conhece alguém, fica tranquilo. Isso, como todas as outras armações do passado, acaba caindo por si só e acaba se transformando em algum tipo de memória muito vergonhosa lá na frente para quem hoje grita histericamente por esse tipo de bobagem. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o assunto no nosso raio-x de hoje, a nossa conversa informal, que realmente traça um raio-x de alguma situação, de alguma banda, para a gente discutir aqui de uma maneira bem informal e divertida. Não esquece de deixar aqui os seus comentários a respeito do K-pop. Certamente eu vou dar muita risada com comentários de fãs retardadas que certamente vão aparecer por aqui. E eu espero que você dê risada também, porque esse pessoal é muito divertido. Então, um abraço para todo mundo e na semana que vem eu venho aqui com mais um assunto bem legal para tratar aqui com vocês, beleza? Um abração e até a próxima.